primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Há 15 dias, nós iniciamos aqui a lição 8. Já estamos caminhando para o encerramento dessa revista e já tem um plano aí para a próxima temática. E provavelmente vai ser diferente da classe de adultos dos jovens. Eu estou no processo de escolher o tema e a revista. Mas precisamos encerrar, não é? A classe de jovens, com maestria também, o presbítero César tem conduzido lá a turma. Eu acho que já estão terminando já. E precisamos com urgência até já escolher. Eu preciso escolher a revista com urgência para eles. A lição 8, lembram? Ou melhor, a lição, é isso mesmo, a lição 8, lembram? Cristo é a resposta. Você lembra muito bem, Cristo é a resposta. E eu não lerei mais uma vez o texto básico da homilia, da prédica, da lição, que é a 1 Timóteo, carta de Deus, o primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Eu lerei um outro texto, eu lerei um texto narrativo. Vocês sabiam que nas Escrituras existem textos narrativos e textos normativos. É uma linguagem da hermenêutica bíblica e reformada. Textos narrativos e textos normativos. Um texto narrativo, ele narra um acontecimento, ele narra algo que aconteceu no tempo e no espaço. Mas que por trás desses textos existem princípios de Deus. Existem doutrinas ali sendo ilustradas. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o versículo 12, e foi a base da mensagem de ontem, lá no projeto Bebedouro, especialmente a primeira parte. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Vejam aí, o capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos aí? E não há salvação em nenhum outro. Por quê? Qual é a razão? Aí ele continua: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é um texto que faz parte de um texto maior, que é um texto narrativo. O colégio apostólico se encontra diante do sinédrio religioso daquela época, sendo inquirido, ameaçado. Disseram até para eles: parem de falar nesse nome. E algumas verdades foram dadas como resposta para aquele sinédrio. Aquele sinédrio que deveria ter o prazer de ouvir o que eles ouviram, mas eles não conseguiram enxergar Jesus. Os mesmos que acreditavam no Pentateuco, ou a Torá. Pentateuco é a linguagem oriunda do grego, Torá é a linguagem oriunda do hebraico. Os mesmos que acreditavam na Torá, eles não conseguiram ver que a Torá, ou o Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia apontavam para Jesus. E agora estão ali fazendo objeções àqueles que pela graça conseguiram ver Jesus como aquele para quem a Torá apontava, como aquele para quem o Antigo Testamento apontava. E agora estão tentando impedir que eles continuem proclamando Jesus. Vejam uma afirmação que Pedro, representando o colégio apostólico, faz: e não há salvação em nenhum outro. Nossa oração de hoje, eu disse e vou repetir, continua sendo, são 22 anos como pastor, 23, mais uns tantos como cristão. O que me faz sair da cama todos os dias, apesar dos muitos pesares, e exercer o pastorado, só tem um nome. E o nome dele é, eu falo com boca cheia: Jesus Cristo. Quando eu cito o nome dele, a minha alma, ela entra num processo de energização espiritual.
É algo que eu não consigo explicar. Quando eu cito o nome dele, eu entro num processo de energização celestial, Guilherme. É muito bom. Então aqui não é encenação não, é algo real. Os meus pés são de barro, isso é melhor de vocês, mas é real. Jesus Cristo, Ele é a razão maior, Ele é o nosso combustível, Ele é o fim principal e supremo, do contrário não sairíamos da cama. Do contrário, você também faria isso. Jogaria a toalha aqui e acolá. Você sabe no que consiste jogar a toalha no ringue? Qual a mensagem de jogar a toalha, Raquel carinhosamente quer no ringue? Quando se joga a toalha, qual é a mensagem que se passa? Estou entregue, desisto. Todos vocês passam por isso. Não tenham vergonha não. Mas vocês não desistem. Não desistirão. E eu não desisto e não vou desistir. Mas a razão não sou eu não, Joelson. Jesus Cristo. Ele é a resposta para as propostas de que eu jogue a toalha. As propostas chegam, joga a toalha, moço. Agora dando uma de baiano, voltando às minhas orelhas de baiano mesmo, a linguagem dos baianos, moço. Joga a toalha, moço. Não vale a pena se desgastar tanto, moço. Aí o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele usa canções como aquela composta e cantada por Armando Filho e diz assim: uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Que é no bom viver, momento dos montes. Soberano és tu, Senhor. Quando a proposta chegar e disser, jogue a toalha, cante para você esse cântico. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Aí você está aquele dia que o coração está assim pesado e continua. Hoje eu vim dizer em oração o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Entendeu, Sueli? Soberano és tu, Gracinha, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Agora bem forte. Soberano, soberano,
Soberano és tu, Senhor. Deixe-me matar uma curiosidade de algumas ovelhazinhas e uma curiosidade legítima, santa, piedosa. Por que o pastor Lúcio Nilson, seja lecionando numa EBD ou numa pregação, sempre interagem, sempre faz questão de cantar a parte de um cântico ou de um cântico inteiro? Aprendi isso com o mestre em homilética Gilton Moraes. Existem muitos recursos ilustrativos que ilustram o que você está ensinando. E um deles é o cântico, meu irmão. Pense numa ilustração que penetra o coração da ovelha. E a gente aprende sempre com os mestres. Ele tem uma trilogia sobre homilética. Aliás, é uma trilogia, mas tem mais outras séries aí. Respondido agora. Os profetas faziam isso. Os apóstolos faziam isso. Paulo e Silas estavam encarcerados. O que eles fizeram lá, dentre outras coisas, Marlene? E cantaram. Davi, vocês sabem quando foi que Davi compôs o salmo da sua autoria? Ainda que secundária? Em que momento? Quando Davi compôs aqueles salmos, muitos dos salmos da Bíblia são de autoria davídica, secundariamente, porque primariamente é Deus. Vocês sabem quais as ocasiões, as circunstâncias? Ed, Carol. Exemplo, uma delas, ele está correndo e ele olha quem é que ele vê no encalço dele? Saul. E ele caminhando e diz: ó pai Saul, o que estão dizendo de mim para ti não procede, pai Saul. E Saul, ensandecido, carregado por inveja, ciúmes, arrogâncias, no lugar de vibrar com o crescimento de Davi, com o jeito ousado de Davi, Saul agora passou a ter inveja, e a inveja agora o tomou de tal maneira que Saul agora queria arrancá-lo da terra. Enquanto isso, Davi: ó pai Saul. Você vai encontrar alguns salmos. Alguns salmos foram compostos em contextos assim, meu irmão. Ele não compôs salmo para vender, ele compôs salmo para cantar, para adorar. Quão amáveis são, é claro que tem outra autoria aí, os teus tabernáculos. Não foi salmo para vender, foi para cantar. Eu não estou dizendo que um cantor cristão ele não possa receber as suas côngoras por viver da cantoria, não é isso. Mas ainda assim, esses cantores cristãos de hoje que fazem isso com zelo, eles sabem que as côngoras é consequência e não a causa do porquê eles compõem. Entende? Isso é maravilhoso, Flávio. Cristo é a resposta para esse mundo que se encontra caminhando nas trevas, gente. Na escuridão. O mundo desorientado. Saudade, Priscila. O mundo sem rumo. O mundo que ultrapassou 40 graus de febre. A febre é apenas um sintoma. E o mundo aí tentando encontrar suas próprias respostas, jamais terão. O mundo reverberando ou imitando Adão depois da queda, confeccionando respostas a partir deles mesmos. Não tem resposta para o mundo, não tem resposta para o homem a partir do próprio homem. A resposta para o homem, para a humanidade, para nós, de fato, é a partir de um homem, mas de um homem que não é só homem, ele também é Deus, Jesus Cristo. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, uma só pessoa. Foi o que pregamos ontem. Porque somente ele é o Salvador. O que levou o colégio apostólico a dizer: e não há salvação em nenhum outro. Resposta: por quê? Pelo que ele é e pelo que ele fez.
quem ele é? Plenamente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Jesus Cristo, Vitória César Albuquerque, para Davi não me pegar lá fora. A ele, Jesus Cristo, toda glória, Ana. Toda glória, Luzia. E ainda no mesmo capítulo, João descreve no versículo 14, e o Verbo, a palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele desceu. E a carruagem que ele usou para essa descida ao ventre de uma mulher, Maria. O ventre de Maria foi transformado num santuário. E o Verbo se fez carne, e o Verbo assumiu também a natureza humana plenamente, com exceção do pecado. Raquel de Camuel. Tem que ser assim, né, Raquel? A resposta é Ele, pelo que Ele é. Quinta-feira, usufruímos de mais uma escola da fé. Nós estamos chamando agora a nossa reunião de doutrina, de oração e celebração, de escola da fé. É dinamismo. Mas embaixo está lá, reunião de doutrina, oração e celebração, escola da fé. Nós citamos um texto fenomenal. Em um único versículo de Diácono Ronielson, muito amado e querido, nós temos uma aula de cristologia. O que é cristologia, pastor? É uma disciplina bíblica e teológica que fala da pessoa e da obra de Cristo. Cristologia. É uma disciplina bíblica e que se estuda na igreja e nas academias, nos seminários, que estuda a pessoa e a obra de Cristo. A linguagem técnica para isso é cristologia, oriundo de Christos no grego. Observem, Eva, como esse único versículo, 2 Coríntios 5, 17 e 21, nós temos um resumo de uma cristologia profunda. Paulo descreve a pessoa de Cristo e a sua obra de forma profunda. Marcelo, Íritus Cabral. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? Aquele que não conheceu, primeira parte, vamos lá? Aquele, porque não está ali não, né? Está ali, mas não está também ali. Então abra a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A primeira parte, aquele que não conheceu, só aí você tem uma exposição da pessoa de Cristo de forma profunda, dona Cida. Ah, queridos, nós presumimos que conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer. Mas Samara, bom ver-te, viu? Já estou vendo aí com o Jade aí uma outra visita pastoral a você. Mas muitas vezes basta apertar um pouquinho, carinhosamente, que a gente percebe que alguns cristãos estão no campo da superficialidade. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo está fazendo referência a quem, Leia? Aquele que não conheceu o pecado, ele está fazendo referência a quem? Rogério. Não esqueço mais não, guerreiro. Rogério é o esposo de Leni, também membro desta igreja. A Jesus Cristo, gente. Sabe o que é que Paulo está dizendo aí? Só nessa primeira parte ele fala da doutrina da encarnação. Mas aí quando se fala da doutrina da encarnação, algo vem antes, a sua divindade. A encarnação, no original, traz a ideia de alguém que chega e arma sua tenda, entre outros. Alguém que já existia, chegou, armou a sua tenda e ali ficou.
Significa que antes de Cristo armar sua tenda, assumir a plena humanidade, ele já existia. Ou seja, só nesse versículo Paulo está dizendo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também é eterno, se fez carne, assumiu a plena humanidade dos homens, para que pudesse representar os homens diante de Deus, como grande sumo sacerdote. Mas para que pudesse representar os homens diante de Deus, ou as suas ovelhas diante de Deus, ele precisava ser um homem pleno, sem pecado. Nós não sabemos o que é ser um homem sem pecado, querido. Nós descrevemos Cristo. Só vamos saber o que é ser humano sem pecado quando ele voltar. Até lá não tem um santo aqui que ouse dizer que amanheceu e até agora não pecou. Mas ele não conheceu o pecado. A ideia de ele não conheceu, a palavra conhecimento aí não é conhecimento intelectual não, é conhecimento experimental, é envolvimento, é engajamento, é prática, vai para além do conhecimento intelectual. Ele não pecou, ele não cedeu, ele não se rendeu, ele resistiu. Ou seja, o nosso segundo Adão passou pelo mandato probatório e foi aprovado. Louvado seja Jesus Cristo. Por isso, ele é a resposta. Ele é a resposta. Só nesse versículo, Sônia, nós temos aí a plena divindade de Cristo, plena humanidade e a sua impecabilidade, presbítero Moisés. 3 doutrinas num único versículo, ou melhor, na primeira parte de um único versículo. E aí, o Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, pregava um sermão só nesse primeiro versículo aí. Ou melhor, só na primeira parte desse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, a plena divindade de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, a sua plena humanidade. Aquele que não conheceu o pecado, impecável. Impecabilidade de Cristo, ele não pecou. Queridos, preste bem atenção. É por conta de tudo isso que quando ele se deixa ser pendurado no madeiro, quando ele se entrega como sacrifício por você e por mim, o Pai aceita. Porque ele, além de ser plenamente Deus, plenamente ama a sua pessoa, ele não pecou. E ele foi tentado realmente, não foi de brincadeira. Por isso ele é a resposta. Presbítero Jorge. A continuação do versículo, segunda parte. Aquele que não conheceu o pecado, agora a continuação, diva. Ele o fez pecado por nós. Aí eu começo perguntando, quem é ali o ele? O pai ou o filho? É o pai. Aí nós temos agora uma doutrina da paternidade de Deus, querido, um único versículo. Ele quem? O Deus Pai. Aí nós temos o plano, o conselho redentivo de Deus. Isso aí foi decidido na eternidade passada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiu na eternidade passada que o Filho desceria. Seria também plenamente homem, além de ser Deus. Seria tentado e não pecaria. E o Pai colocaria a culpa dos nossos pecados sobre ele. Isso preste atenção, é o sacrifício vicário de Cristo. Ele o fez pecado por nós. Quando o diabo te acusar, e te acusar até por pecados legítimos que você pecou, lembre-se, cite para o diabo, aquele que tem um nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, Jesus Cristo. Diabo, arreda-te, porque o Pai colocou a minha culpa sobre o Filho Jesus Cristo.
A minha dívida foi paga, rasgada, tetelestai, está consumado. Isso é morte substitutiva. Isso é morte vicária. O que ele fez. Agora, uma coisa, Guilherme, é você receber uma culpa e aceitar de uma pessoa apenas. E você ousar pagar uma culpa que é minha, uma dívida que é minha. Uma outra coisa, Guilherme, é colocar sobre você uma dívida de milhões e milhões de pessoas. Se já é pesado uma dívida impagável de um único ser humano, um amigo teu, agora imagina dívidas no plural de milhões de pessoas e dívidas impagáveis. O texto diz: ele o fez pecado por mim. É isso que o texto diz? Por nós. Oh, meu irmão, isso é lindo demais. Eu sei que existem algumas críticas a essa composição, mas olha, depois que eu passei, conhecer é muito bom. Conhecer a verdade é muito bom, ela é libertadora, André. Conhecer a verdade é libertadora. Se aprofundar na verdade é libertadora, Deise. Entendeu, Márcio? Lá atrás, eu não tenho me aprofundado tanto ainda em algumas nuances da fé reformada, em algumas facetas, alguns detalhes. Eu ainda me deixava que alguém colocasse sobre mim algumas camisas de força. Em algumas áreas, meu comportamento era de robô, porque disseram para mim que pastor reformado, até o jeito de falar tem que ser bonito, pomposo. E aí eu tentava de todas as formas ter aquele comportamento, não podia sorrir no culto, levantar a mão, menino, era um pecado imperdoável levantar a mão. Cantar certas canções, ixi, eu seria considerado como leproso naquela época. Até que você mergulha nas Escrituras, lê bons livros dos próprios reformados, continentais, europeus, das Ilhas Britânicas, da América do Norte, do Brasil. Aí você percebe que todas aquelas camisas de força não tem nada a ver com a Escritura, é coisa de homens. Aí quando você se sente livre, aí você faz coro com aquela canção. Salvo engano, a composição dele é do próprio também Fernandinho, não é? Eu sou livre. Lembra não é isso mesmo? Livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Claro, livre para não mais pecar. Livre para obedecer ao meu Senhor. Mas tradicionalismo de homens, não. Então, quando o cântico me impede hoje erguer as mãos, meu irmão, pode estar aqui o Papa da fé reformada do meu lado. Eu levantaria a mão porque Ele não é o Senhor da minha vida, ainda que mereça o meu respeito. O Senhor da minha vida chama-se Jesus Cristo. Pode estar o Papa do presbiterianismo, meu irmão. Eu vou levantar minhas mãos, vou cultuar do jeito que Deus me fez, com a minha personalidade, com a minha alegria, com a minha empolgação. Aos papas, beijinho no ombro. E que Deus os abençoe. Mas a canção que eu ia dizer era: lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus é lindo demais. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, eu sei que sozinho, como teólogo bíblico sistemático, aqui e acolá eu digo, eu colocaria também grande, grande, grande és, glória, glórias eu te dou. Eu estou de olho, eu tenho a minha análise crítica, bíblica teológica, mas qual é o problema? Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, maravilha. É claro, se me perguntarem, eu prefiro grande, grande, grande és,
glórias, glórias eu te dou, Jesus. Ei, Ele é a resposta. Ele é a resposta. E aqui e acolá parece que Ele tira de nós todas as âncoras, que até legítimas são, mas para nos ensinar. Todas as âncoras, aqui e acolá Ele tira toda, Ele tira a terra da gente, dos nossos pés, e você se sente aqui e acolá como que numa areia movediça, mas Ele faz isso não porque Ele gosta que você sofra, é para que você entenda, a tua âncora absoluta tem nome, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a tua âncora. Que o Senhor nos abençoe.